Olá, pessoal, começando aqui a segunda parte do nosso 45º programa 45 do TV Connect Esportes. Nosso TV Connect Esportes, você acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Você pode nos seguir no YouTube, comenta, compartilha, ativa o sininho. No Spotify também é bem fácil você clicar, se você só clicar lá, CV Connect Podcast Inteligente, Connect com dois N's, e aí você consegue acessar o nosso podcast lá no Spotify. Meus amigos, é o seguinte, eu disse para vocês no bloco anterior, no vídeo anterior, que nós iríamos falar aqui do mundo europeu, né, do bloco europeu, mas meu amigo Vinícius Alvarenga, que me ajuda nessa parte, não pôde gravar por conta de uma chuva torrencial que caiu aqui em Campina Verde, então houve problemas lá com a internet dele e aí nós deixamos para fazer amanhã. Amanhã, logo após PSG e Bayern de Munique, logo após Milan e Tottenham, e nós vamos comentar não só os jogos de amanhã da Champions, mas também a rodada do fim de semana da La Liga, da Premier League e também da Série A Team, do Campeonato Italiano, e já projetando o grande confronto da Premier League de quarta-feira, Arsenal e Manchester City. Pois bem, então eu vou aproveitar aqui agora e já gravar nossa segunda parte sobre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho. E acabou de acabar. Eu vou começar com o Campeonato Mineiro primeiro. A gente normalmente faz o Campeonato Gaúcho primeiro nessa parte, mas eu vou fazer o Campeonato Mineiro primeiro. Acabou de acabar no Independência, 1-1, o grande clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. É o seguinte, Cruzeiro fez 1-0. Vamos colocar aqui compartilhamento de tela, que aí fica melhor. Cruzeiro pressionadíssimo, empate péssimo para o Cruzeiro e para o Atlético segue a vida. O Atlético Mineiro é líder isolado do Campeonato Mineiro, líder isolado do Grupo Mineiro, está muito bem no grupo. Já o Cruzeiro não, Cruzeiro pena no grupo. O Cruzeiro é terceiro colocado do grupo dele e precisa reagir logo porque está acabando, faltam 3 rodadas para acabar. E o Cruzeiro precisa classificar. E para classificar ele tem que ganhar o grupo. Daqui a pouco a gente mostra a tabela. É o seguinte, o Cruzeiro fez 1-0, um belíssimo gol do Bruno Rodrigues, né? Já na metade do segundo tempo, em quase 20 minutos do segundo tempo, uma bola em que foi roubada no sistema defensivo do Atlético. Né? O Atlético Mineiro bobeou no sistema defensivo esse gol e o Cruzeiro sai em contra-ataque. E aí encontra o Bruno Rodrigues, que praticamente dribla o Everson, bate pro gol, faz 1-0 para a equipe do Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro tem Hulk. Sim, Hulk. O jogo foi na Independência, tá? Porque o Mineirão e Cruzeiro ainda estão com aqueles embrólios que só Freud entende, né? Na verdade, para março, abril, o Cruzeiro tá voltando a jogar lá no Mineirão. O Atlético Mineiro também, mas hoje o mando era do Cruzeiro, né? E o Atlético tem uma falta ali próximo a 36 minutos do segundo tempo, tem é, uma falta próxima à lateral do campo, junto ali na zona de ataque, próximo à lateral do campo, e o Hulk simplesmente bate a falta direto no gol. Ou seja, tivemos ontem, no Campeonato Carioca, um gol do meio-campo, que foi um gol do Germancano sobre o Vasco, e tivemos hoje um gol antológico do Hulk em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro tá com um azar que é daqueles, hein? O Cruzeiro tá com um azar que é daqueles. Já não ganha jogo, né, no Campeonato Mineiro. Ainda toma gol de falta é, da linha lateral da área, que foi perto da lateral do campo. É um negócio a jogar um sal grosso lá na Toca da Raposa, porque o Cruzeiro realmente está muito mal.
Cruzeiro, que é o grande time de Dona Inês Maria de Paula. Mandar um abraço para Dona Inês Maria de Paula, que certamente vai acompanhar esse vídeo aqui quando for publicado. É o seguinte, meus amigos, é o seguinte, Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, embora um primeiro tempo meio truncado, não tão bom assim das duas equipes, mas o Cruzeiro foi melhor. E o Atlético Mineiro ainda sente muito é, a falta de ritmo de jogo do treinador Eduardo Cudê, né? O treinador Eduardo Cudê chegou agora, o Atlético ainda sente muito a falta de entender o sistema do Eduardo Cudê, né? O Cruzeiro, Pesolano, técnico do Cruzeiro, já estava ali com a corda no pescoço, ali com a corda no pescoço, já pressionado, porque o clube do tamanho do Cruzeiro, com SAF, com tudo, precisa classificar no estadual, pelo menos, né? Cruzeiro que não vai ambicionar grandes coisas nesse ano, inclusive o próprio Ronaldo, que é o dono da SAF, de 90% da SAF do Cruzeiro, já disse isso, já disse à torcida do Cruzeiro que esse ano não tem, assim, grandes ambições, a ambição máxima do Cruzeiro é chegar entre os 10 primeiros colocados da nosso glorioso Brasileirão, né? E o Cruzeiro, assim, Cruzeiro só tem um Campeonato Mineiro nesse primeiro trimestre, porque a Copa do Brasil para eles só começa na terceira fase, lá para abril ou maio. E o Atlético Mineiro tem já a semana que vem, e nós vamos comentar aqui, a sua estreia na pré-Libertadores contra o Carabobo da Venezuela, o jogo lá, Maracaibo, na Venezuela, né? E depois a partida de volta no Independência ou no Mineirão, onde o Atlético quiser mandar, mandar o seu jogo. Na Libertadores da América, na pré-Libertadores da América, segunda das três fases da pré-Libertadores. O Atlético Mineiro necessita muito, assim, de um sistema de meio-campo mais forte, porque perdeu bons jogadores do meio-campo que estavam ano passado, perdeu o Nátio Fernandes, perdeu o Jair. Tá, tudo bem, encontrou o Paulinho. Inclusive, vamos ver aqui o esquema, a escalação do Atlético. Tinha Pedrinho, Edenilson e Patrick no meio-campo, junto com o Alan, que é o cabeça de área ali, para fazer a proteção da defesa. Mas Pedrinho, Patrick e Edenilson, depois entrou é, o depois entrou o Igor Gomes, então não faz um meio-campo do Atlético tão forte como foi nos dois últimos anos. Os dois últimos anos com o Jair, que está no Vasco, e com o Nátio Fernandes, que voltou para o River Plate, por opção própria, o meio-campo do Atlético era muito melhor do que esse. Então, assim, inclusive o Pedrinho perde a bola, né, para o gol do Cruzeiro. Então, cara, o Atlético Mineiro necessita muito de um meio-campo mais construtivo, mais entendedor do jogo e mais rápido, porque os times do Cudê jogam em velocidade, eles não jogam em cadência. E esses três que eu citei aqui jogam em cadência. Então, isso faz um diferencial, às vezes, no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro necessita de um meio-campo. Necessita também de uma defesa, porque Gemerson já não é mais aquele Gemerson que a gente viu lá no começo. Bruno Fux não é bom zagueiro. E o Everson, às vezes, o Everson goleiro, às vezes dá uma desnorteada nele. E aí ele sai deslocadamente como saiu hoje no gol do Cruzeiro. E o Dodô também não é um lateral esquerdo assim do nível do Atlético Mineiro. Então, o Atlético precisa melhorar, não vou dizer muito, mas precisa melhorar um pouco o seu sistema defensivo. O sistema de ataque está ótimo, com Paulinho e Hulk, está tudo certo. O problema foi perder, né? De 2 anos para cá, perder o Diego Costa e perder também o Keno, que fazia diferença no Atlético Mineiro. Já o empate foi péssimo para o Cruzeiro, como eu disse aqui no começo, que o Cruzeiro ainda em formação,
muitos jogadores novos. Evidentemente que os times que vêm da Série B, como é o fato do Cruzeiro, como é o fato do Cruzeiro, são times que têm muita dificuldade para poder montar uma equipe competitiva para enfrentar a Série A do Brasileirão ou times do nível do Atlético Mineiro, são times com nível muito superior nesse instante. Então você tem que remodelar toda a sua equipe. Então aquela equipe que jogou a Série B do ano passado, ela já não existe mais na sua integralidade. Alguns jogadores estão aí ainda, como o Rafael, por exemplo, Wesley Gasolina, Bruno Rodrigues, mas o resto veio tudo agora. Então, como o Campeonato Mineiro tem poucos jogos, essa foi a quarta rodada, não dá para se sacrificar, não dá para se cobrar mais do Cruzeiro do que o Cruzeiro vem apresentando ainda. O que dá para se cobrar é resultado, apenas isso. O Cruzeiro não pode jogar de peito aberto com qualquer adversário com esse time que ele tem aí. Então, hoje foi um erro jogar jogar para frente contra o Atlético Mineiro e não segurar o resultado. E de uma certa forma, esse gol do Hulk, por mais que ele seja um gol plástico, por mais que ele seja um gol belíssimo, esse gol do Hulk simplesmente diz o seguinte, ó, vocês não deveriam ter recuado. Vocês não deveriam ter recuado, vocês não deveriam ter parado de jogar. Porque assim, o clube brasileiro normalmente faz 1-0 e aí recua tudo para trás. E você recuar contra o Atlético Mineiro sem fazer uma barreira de proteção, vamos dizer assim, na defesa, é pedir para tomar um gol. Tá certo que o gol saiu de falta de uma maneira antropológica, vamos dizer assim. Mas é preciso tomar cuidado. Cruzeiro, nesse instante, nesse instante soma 5 pontos, 5 ou 6 pontos. Daqui a pouco a gente vê. Cruzeiro nesse instante soma 5 pontos, está na terceira posição do grupo C. Daqui a pouco a gente passa aqui. O Atlético Mineiro, 13 pontos, 5 jogos já feitos. Ele só não está classificado ainda porque o Vila Nova tem 4 pontos, está em quarto lugar, e ele pode chegar a 16 com os 4 jogos que lhe restam. Se vencer os 4 jogos, faz 12 pontos, mais 4 que já tem 16. O Pouso Alegre, ele tem 8 pontos e tem mais 3 jogos para disputar. Ele vai a 17, o Pouso Alegre. Então, o Atlético Mineiro pode, na próxima rodada, dependendo da, das circunstâncias de resultado, já se classificar. O Atlético com 6 pontos, tendo mais 9 para disputar, e vai a 14. Então, ao que tudo indica, o Atlético Mineiro deve se classificar já na próxima rodada. O que não é problema mais para o América. Aliás, não é problema entre aspas. Lembrando que é o seguinte, Campeonato Mineiro, quem vence o primeiro, quem vence os grupos, passa de fase, e o melhor segundo colocado também passa de fase para formar a semifinal. Bom, no grupo B, o América que venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2-1, perdão. O América tem 13 pontos, tem 9 pontos à frente da Caldense. Justamente a quantidade de pontos que falta para a Caldense disputar. Ou seja, o América está classificado? Não, não está. O América necessita da Tombense, da Patrocinense, perdão. A Patrocinense tem 3 pontos, mas tem 4 jogos a fazer, porque teve um jogo adiado contra o Ipatinga naquela sequência de que o Ipatinga tinha que se desdobrar no STJD. Então, a Patrocinense pode fazer mais 12 pontos, pode ir a 15. O América pode também se classificar já na próxima rodada, faltando 2 para terminar. E a Tombense e o grupo C. Tombense 7 pontos, é o grupo mais equilibrado nesse sentido de classificação, porque todo mundo perde. É difícil. É difícil alguém ganhar aqui. Todo mundo perdeu. Todo mundo perde. O Cruzeiro, apesar do empate, está em terceiro com 5 pontos. 1 ponto atrás do Democrata, que tem 6, e 2 atrás da Tombense, que tem 7.
Ou seja, se a Tombense vencer o jogo, o próximo jogo, e o Cruzeiro perder o próximo jogo, ao que tudo indica, o Cruzeiro vai a 11 pontos e a Tombense vai. A Tombense vai para 10, né? Mas tem mais 3 jogos, 7 com 9 e 16. 16. E o Patinga 3 jogos já foram. Eu tô fazendo conta de cabeça aqui, gente. 3 jogos já foram 5, então ele tem 8 confrontos pela frente, pode fazer 24 pontos. A situação do Cruzeiro está extremamente inviável. Vamos ver se o Cruzeiro consegue se levantar disso. Bom, por falar em América, né? O América jogou na rodada, venceu no Independência, que é seu estádio próprio, venceu o Democratas de Valadares por 2-1, né, e venceu tranquilamente, tranquilamente. O América é muito melhor que o Democratas de Valadares. Aliás, a equipe de Valadares é uma equipe boa, inclusive, mas mesmo assim não foi páreo para o Coelho. O Coelho faz 2-1, fez 2-1 em cima do Democrata. Não assisti esse jogo, mas a gente imagina que o América deva ter feito um aperto até o final, né? Bom, é isso. Então vamos à classificação do Campeonato Mineiro, também a tabela de próximos jogos. Não, a classificação a gente já falou, né? Então vamos à tabela de próximos jogos para você ver aonde o seu time vai jogar na próxima semana. O Campeonato Mineiro joga no Carnaval, em Patinga e América, dia 17 no Patingão. Espero que tenha vendido o ingresso corretamente, o Ipatinga, e não ter feito o que fez com a torcida do Galo no começo de fevereiro, lá em Ipatinga. Ipatinga e América vão aí disputar a sexta posição, né? Disputar a sexta posição, não. Disputar a sexta rodada, perdão. E o Ipatinga, ao invés de 6, são 4. Né? E esse jogo na sexta, 9h30 da noite, em Ipatinga. No sábado, Atlético Mineiro Patrocinense Independência. O Atlético Mineiro franco favorito para esse jogo. E depois o Cruzeiro que é a Raposa vai enfrentar o Vila Nova na no dia 18, sábado, 7 horas da noite. Vai enfrentar o Vila Nova aí por uma vaga no BBB, né? Boa noite, boa sorte a todos. Muito bem. Boa noite, boa sorte a todos para quem enfrenta essa vaga aí. Agora vamos ao Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho, o Grêmio está classificado. O Grêmio venceu a Avenida por 2-0 e já está matematicamente classificado na próxima fase. Não foi uma partida boa do Luís Soares, não foi, mas foi uma partida bem razoável, né? Para não dizer sonolenta no primeiro tempo. Mas o Grêmio conseguiu o que tinha que fazer e foi lá e simplesmente fez os 2 gols. Sou maior que você, sou melhor que você, ponto. Foi lá, impôs moral e simplesmente seguiu o barco. Seguiu o barco. Não sei se o torcedor do Corinthians ou o presidente do Corinthians faz uma coisa dessa. É o seguinte: seguiu o barco, seguiu o barco. Grêmio 2, Avenida 0, Grêmio classificado. O Grêmio ganhou todos os jogos, ganhou todos os 7 jogos, tem 21 pontos, tem 8 à frente do Inter, que venceu também o Brasil de Pelotas. E, enfim, é isso. Nada a falar da equipe do Grêmio. O Grêmio jogou misto, mas jogou com o Soares o tempo inteiro. E o Soares, inclusive, faz o passe para o gol do Everton, aos 93. Então não tem muito o que dizer. A Avenida também é um time fraco, empatou com o Inter em 1-1 nas rodadas passadas aí. Mas o Inter é um, o Grêmio é outro, né? Então, o Grêmio, nesse instante, é outro Grêmio aliás, o Inter, nesse instante, é outro Inter
do que a gente acostumou a ver. Vamos falar do Inter, então? Vamos falar aqui do Internacional. Brasil de Pelotas, 0 Brasil Internacional 1. O jogo foi sábado à noite, lá no estádio do Brasil de Pelotas, o estádio Chavante. E o Inter fez o que tinha que fazer. Gol de pênalti, não fez uma partida vistosa mais uma vez, não fez uma partida empolgante mais uma vez, o time do Inter. O time do Inter que é um time que leva as decisões para qualquer lugar do Brasil, e simplesmente nesse jogo fez o que tinha que fazer. Tinha que ganhar, tinha que acompanhar o Grêmio, no caso aqui diminuir porque jogou antes, mas o Inter está no páreo. O Inter está no páreo, por mais que tenha sido gol de pênalti do Pedro Henrique, o Internacional simplesmente está no páreo. É um jogador bem interessante é, para esse Campeonato Gaúcho. Um time, um clube bem interessante para esse Campeonato Gaúcho, porque você tem lados opostos ali. Você tem o Mano Menezes, de um lado você tem o Renato Gaúcho, de outro lado são totalmente diferentes os estilos de trabalhar. Enfim, esse foi o Campeonato Gaúcho. Agora vamos. O Inter ganhou 1-0, não tem muito o que comentar. O que tem que comentar é o seguinte, que o Brasil de Pelotas bate demais. Isso é o que tem que comentar. O Brasil de Pelotas, desde o jogo com o Grêmio, senta a bota na galera. Então, assim, o pessoal do Brasil de Pelotas está na hora de fazer um jogo mais vistoso, né? Bom, é isso. O Campeonato Gaúcho teve o São José empatando com o Juventude 1-1, resultado que deu a possibilidade do Grêmio classificar hoje. Então, vamos à classificação geral. Após 7 jogos, todo mundo com 7 jogos. Lembrando que são 11 rodadas do Campeonato Gaúcho, os 4 primeiros colocados passam às semifinais. Regulamento simplesinho. Grêmio, primeiro, 21 pontos, já classificado. Agora o Grêmio tenta se classificar em primeiro, porque o Ipiranga tem 13 pontos, pode fazer mais 12, pode ir a 25. E o Marcos Acker tem 20, se não me engano, né? 20 ou 21. O Marcos que está no paredão. Estava no paredão, né? Perdão. O Grêmio 21 pontos, Ipiranga 13. São 8 pontos de diferença. Esse relacionamento aí, entre aspas, né? Também temos o Internacional com 13. Se nós tivéssemos o fim do Campeonato Gaúcho hoje, o Inter pegaria Ipiranga e o Grêmio pegaria o Caxias, como pegou na primeira rodada. E o Caxias fechando na quarta posição com 12 pontos. Tá tudo ok, tá tudo certo. Esse é o Campeonato Gaúcho. E na próxima rodada teremos uma rodada de fim de semana de carnaval, sim. Tendo 3 jogos na quinta-feira, um deles o do Inter. Inter São José de Porto Alegre, no Beira-Rio, 9h30 da noite, na quinta-feira. E vamos ver outro jogo aqui contra a repórter nossa. Vai ser difícil, mas vamos ver. Não vimos, então não vamos ver. Bom, é isso aí. Então, gente, peraí, o próximo jogo do Grêmio. O próximo jogo do Grêmio é o São Luís, lá em Juí. E o próximo jogo do Inter é o Bruno. Então, Novo Hamburgo. Tá tudo certo. Então, assim, é isso, pessoal. Passando a régua aqui. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta. O Inter enfrenta São José e o Grêmio enfrenta São Luís, lá no Maranhão, né? O Inter recebe o São José em casa na quinta-feira, 9h30 da noite. Deve ser na quinta-feira da semana que vem. Bom, não, é na quinta-feira agora. Então, quinta, 9h30 da noite contra o São José. Inter e São José no Beira-Rio. Deve ter transmissão da RBS TV. E no sábado, com certeza, tem transmissão da RBS TV. São Luís e Grêmio, lá em Ijuí. É isso? Ó, o árbitro vai interromper o jogo.
Vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu nada. Então, estamos de volta. Estamos de volta. E é isso, pessoal. Segunda parte aqui completada. Tanto o Campeonato Mineiro quanto o Campeonato Paulista pode ter times grandes fora. Isso é muito interessante dos estaduais, tá certo? Grande abraço. Não deixe de curtir, de dar o seu like, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de curtir, nos escrever cartas, não deixe de nos escrever e-mails e assim vai, tá certo? Nós estamos no YouTube, estamos também no Spotify. Se você gosta mais do Spotify, você pode ouvir por lá. Se você gosta mais do Posto Agroverde, você pode ouvir por aqui. E assim vai, tá certo? Muito obrigado a todos. Esse foi o programa 45. Amanhã a gente volta com o programa 46, porque o meu amigo Vinícius não pôde fazer hoje o Mundo Europeu. E nós vamos fazer amanhã juntamente com uma galera que está juntando aí o time do Full Clear para fazer outra viagem fora de casa. Então, assim, abraço pessoal, até mais. E esse foi o comentário do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Mineiro. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não posso fazer diferente, tá certo? Valeu, até mais.